Boa noite, pessoal. Tô fazendo essa live rápida porque a gente publicou hoje um assunto que eu acho que assim é de uma importância tão grande para o sucesso do teu tratamento ou você conquistar mais saúde, mais vitalidade, mais performance, conseguir performar muito mais, né, na sua vida e sair daquele plano mínimo de só tratar doença, de só ficar indo em vários especialistas do plano de saúde, e a gente poder realmente atingir um estado de saúde mais amplo, né, e conseguir criar e construir coisas a partir disso. E aí a gente fez um post provocativo hoje, que é muito importante, é uma reflexão central. Fala assim: você está disposto a abandonar aquilo que te faz mal, aquilo que atrapalha a sua saúde? E essa é uma pergunta para provocar mesmo, porque, claro, todo mundo que chega no médico, né, ou que vai consultar, ou que procura a minha consulta, por exemplo, está interessado em conquistar mais saúde, né? Já conhece um pouco do meu trabalho e tal, e a pessoa está querendo, às vezes tem um problema crônico, um sintoma que está incomodando, e ela busca, né, um olhar diferente sobre aquilo. No entanto, quando a gente vai conversando durante a consulta, por isso que é tão importante a escuta, né, dentro do tratamento médico, dentro do resultado que vai dar, é tão importante a escuta e compreender onde que essa pessoa se encontra, qual é o estilo de vida dela, quais são os hábitos dela, de que forma a mente dela também funciona, né, o nível de estresse mental. Isso é tão fundamental para você poder fazer uma orientação personalizada, uma orientação que realmente vai fazer diferença, né? E hoje a medicina ela está muito focada só em queixa, medicação, né? Para todo mundo que está com uma queixa de tontura recebe o mesmo remédio. Para quem tem gastrite recebe o mesmo remédio. E na realidade, será que cada processo desse é tudo igual? Com certeza que não, né? Existem particularidades, existem questões específicas dessa pessoa que precisam ser levadas em conta. Então, no tratamento, o que eu percebo muitas vezes é que, mesmo que você busque no médico um alívio de um sintoma ou queira ter mais saúde, tem muita coisa jogando contra, né? E o processo da consulta é um processo até de descobrir o que está jogando contra. Às vezes o que está jogando contra é uma coisa grosseira, é uma coisa relacionada à alimentação, ou às vezes é relacionado a um hábito de vida, você está indo dormir tarde, você não respeita teu ciclo, né, circadiano, às vezes você é uma pessoa muito sedentária, né? Então são coisas grosseiras, né? Então a gente olha assim, é fácil de mudar, né? Entre aspas, porque por trás dessas coisas grosseiras que são importantes para a saúde, muitas vezes por baixo disso existe ali uma mente que não está favorável a essa mudança. Às vezes até conscientemente, eu quero mudar, eu quero ficar melhor. Boa noite, Leônia, seja bem-vinda. Eu quero mudar, eu quero ficar melhor, eu quero conquistar saúde. Conscientemente a pessoa está fazendo esse discurso. Mas o comportamento dela, a forma como ela enxerga as coisas, a própria forma como ela se relaciona com o médico, a forma como ela se relaciona com o tratamento, muitas vezes vai na contramão, vai completamente na contramão do que ela está se propondo. E aí o papel, né, o que eu faço muito hoje, né, nas consultas, é entender de que lugar que essa pessoa vem, né, e compreender o que está limitando, né, o que está consciente limitando ela e o que está inconsciente. Tem muita coisa inconsciente que às vezes limita, coisas da história pessoal e às vezes coisas da história familiar e às vezes crenças de vida, percepções, né? Tudo isso vai plasmar na forma como a pessoa se relaciona com o corpo dela, como ela se relaciona com a mente. Ó, a Bárbara até falou aqui, nenhuma consulta médica traz todo o conhecimento que alguém precisa ter sobre a sua saúde, né, Doc? Exatamente. Então, esse modelo muito rápido de consulta, ele não entra nessa dinâmica toda, né? Então, é bem como a Bárbara falou. Então, infelizmente hoje a gente tem na sociedade consultores, né? Tem consultor para montar negócio, para empreendedorismo, tem consultor financeiro, né? Para você fazer melhores investimentos. Existe consultoria em todas as áreas, né? Só que as pessoas estão esquecendo da consultoria na área da saúde, né? Elas às vezes nem sabem que pode ter uma consultoria na área da saúde.
né? E é isso que é o meu trabalho hoje, porque é muito mais do que uma consulta e de um tratamento de uma doença. É muito mais, extrapola muito mais, porque quando a gente faz essa escuta qualificada, ampla, e a gente começa a perceber o que está jogando contra a saúde dessa pessoa, e a gente vai aos poucos compartilhando, e vai até questionando, e vai mostrando as incoerências que a pessoa está trazendo, para ela se dar conta de que ela precisa fazer essas mudanças, né? Então isso é muito mais do que aquela consulta médica que a gente está acostumado a ir no médico, pegar um remédio, tratar uma doença e está tudo bem. Isso não gera saúde e vitalidade. Isso não é um bom modelo de gestão da saúde. É um modelo muito ruim, é um modelo muito de apagar incêndio. Você não fica com essa sensação, às vezes, de ir no médico, te dá um remédio, parece que está só apagando incêndio, mas você continua mal, você não está legal. Daqui a pouco você tem a queixa novamente, volta o sintoma, né? E aí toma remédio e não melhora. Então esse modelo que a gente construiu é um modelo um pouco falido, porque ele não traz esse olhar da prevenção, ele não traz a ideia de você gerar hábitos e uma mente mais favorável para ter saúde. Eu hoje lido muito, né? Eu percebo que a parte mental das pessoas é muito determinante. Como tem crenças limitantes no processo da saúde, né? Então eu trabalho muito com emagrecimento. É um dos nichos no meu trabalho, trabalhar com emagrecimento, já que é uma situação também, eu gosto de trabalhar com isso e é uma situação muito prevalente hoje, cada vez mais comum, e impacta em toda a saúde da pessoa. E a pessoa faz o discurso, não, eu quero emagrecer, eu quero ficar com um corpo legal, eu tenho que diminuir a resistência à insulina, eu tenho que evitar um diabetes, eu tenho que ganhar massa muscular, né? Tudo maravilha, o discurso está perfeito, ela leu, ela ouviu, ela entendeu. Só que daí quando você começa a falar dos hábitos, a pessoa não está disposta a fazer atividade física, a pessoa não está disposta a mudar nada na dieta dela, a pessoa às vezes faz um discurso assim, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho 12, 14 horas, não tenho tempo para me organizar para comer uma refeição melhor, eu não tenho tempo para diminuir meu estresse, porque eu estou no estresse mesmo. E aí você começa a colocar na equação, né? Tudo isso que a pessoa está trazendo. Quer dizer, às vezes a pessoa vem com uma ilusão de que usar um medicamento para o emagrecimento vai resolver a situação, né? Ela vai conseguir resolver todo o problema dela, tudo que está fora do lugar. E aí você precisa, às vezes, colocar para esse paciente claramente isso, essas incoerências. Todos nós, né, temos incoerências sobre o que a gente quer e o que a gente faz. E na saúde, para você ter mais saúde, não diferente de outras áreas, o que você pensa, o que você aspira, tem que estar coordenado com o que você está fazendo no seu dia a dia. Por isso que a gente bate tanto nessa ideia da medicina do estilo de vida. Porque o estilo de vida as pessoas acham que não é importante, as pessoas acham que é qualquer coisa. Mas é o estilo de vida, é o que você está fazendo no teu dia a dia, é que está modulando teus genes, é que está fazendo expressão de proteínas no seu corpo, que está fazendo o seu DNA se manifestar, né? Às vezes como saúde, às vezes como inflamação e doença. Então, o estilo de vida, o que você faz, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, cada minuto, cada coisa que você está plantando a cada instante, vai ser importante para a tua saúde. Isso vai tecendo, né? Vai fazendo um tecido. Se é saúde, se é doença, se é inflamação, se é antioxidação, é cada momento. Por isso que fazer essa escuta detalhada e construir um plano de tratamento. Então uma das coisas que eu tenho trabalhado muito dentro da clínica é a compreensão para as pessoas de que o tratamento médico não se encerra numa consulta. O paciente que tem essa ilusão de que vai numa consulta e vai resolver os problemas, ele já não está na postura correta, né? Ele precisa primeiro entender que é um processo. Se ele adoeceu, foi um processo ficar adoecido, não aconteceu do nada. E para ele sair desse estado de adoecimento, vai levar tempo, né? O corpo precisa ir se modulando, o hábito precisa ir expressando esses genes, a prescrição também dos nutracêuticos, das vitaminas, dos hormônios, da homeopatia, de tudo que a gente trabalha dentro de uma medicina menos agressiva, vai também precisar de um tempo para fazer esse estímulo corporal. E esse tratamento, somado em sinergia com os esforços que a pessoa está fazendo para melhorar o estilo de vida, isso dá o resultado, né? Isso é o resultado que vem com consistência.
Então é muito importante, né? Você que tem um problema, está querendo tratar, não está achando resolução, ou às vezes tem alguns pacientes aqui que me ouvindo, né? Mas é muito importante você jogar junto com o teu médico. E jogar junto é no sentido assim, ok, o tratamento médico, mas eu tenho a minha parte. A minha parte é eu conseguir construir um plano do que é saudável. Que tipo de estilo de vida é saudável? Aí eu falo um monte de coisa aqui nas minhas redes, né? Estou sempre compartilhando sobre biohack, sobre o ritmo circadiano, sobre atividade física, sobre alimentação. A gente está o tempo inteiro aqui compartilhando. Então, se você vai modelando dentro disso que a gente está propondo aqui na rede, fazendo um pouco dessas coisas e ao mesmo tempo abrindo a caixa preta, porque, por exemplo, a alimentação é um ponto nervoso das pessoas. Todo mundo acha que come bem. Raramente uma pessoa fala para você assim, não, doutor, minha alimentação está muito ruim, eu tenho que melhorar. Talvez um ou outro paciente, mas a maioria dos pacientes acham que comem bem. Aí você começa a fazer inquérito alimentar, que nem é a minha função, é mais da Nutri, né? Das Nutris que trabalham comigo. Até a Bia entrou aqui, a Jéssica é uma das que trabalha comigo, a Marcela, a Jéssica. E aí a gente começa a olhar o que a pessoa come no café da manhã, o que come no lanche da manhã, o que almoça, aí o que come no lanche da tarde, o que janta. Aí você começa a esmiuçar, aí você começa a perceber que, na verdade, aquele discurso eu como super bem não se aplica. Né? A pessoa tem um monte de erro alimentar, ela encobre as coisas, aí eu vou perguntando, às vezes, né, o almoço, tem sobremesa? Tem café depois do almoço? Tem sobremesa? Tem bebida na refeição? Aí a pessoa vai ficando com aquele olho daquele tamanho, porque ela nem questionou. São hábitos, às vezes, que estão tão arraigados no nosso fazer do dia a dia, piloto automático mesmo, que você não consegue questionar. Então, para você sair desse estado que não está dando certo, eu sempre brinco, né? Se você quer melhorar, você tem que fazer algo diferente do que você está fazendo. Né? A pessoa tem que entender como que adoeceu. Boa parte das consultas e do conteúdo que a gente produz na internet, ele serve para a pessoa entender por que adoeceu. Muitos pacientes olhando aqui os vídeos, os conteúdos dos médicos, dos nutricionistas, enfim, eles conseguem ter bons insights. Eu consigo ter insight, putz, realmente, eu estou indo dormir muito tarde, isso está atrapalhando meu ritmo circadiano, puxa, realmente eu estou trabalhando 14 horas por dia, isso é insustentável a médio e longo prazo. Então muitas pessoas começam a ter esse tipo de insight com coisas que vê na internet. Porém, se você tem a possibilidade, o ideal é você consultar com um médico, uma nutricionista, um psicólogo, alguém que vai esmiuçar a sua situação. Porque vão ter zonas que a gente diz que são zonas cegas, coisas que você já está fazendo automaticamente na sua vida, mas você não questiona mais. E só vai ser questionado a partir de uma escuta qualificada e às vezes da percepção do profissional de falar assim, me fala um pouco, como é que é esse hábito aí da tarde? Como é que você lida com esse tipo de situação? Como que você sai disso? O que te deixa nesse estado de humor? E a partir da coleta dessas informações, a gente vai cada vez mais entrando a fundo no seu caso. Então esse olhar personalizado, esse olhar de pegar toda a história clínica do paciente, de olhar os hábitos de vida, isso tem grande poder, pessoal. E isso pela rede a gente não consegue fazer. Né? Não tenho como consultar as pessoas por aqui. E o que a gente coloca aqui é para ajudar as pessoas, é para trazer mais empoderamento, é para abrir os olhos para uma medicina diferente, né, para um tratamento de saúde, não de doença. As pessoas vão entendendo, vão se ligando de que isso é bacana, mas vai chegar um momento que você precisa sentar e olhar e esmiuçar. E principalmente hoje eu acho que a medicina é muito falha na questão da saúde mental. Então, claro, eu tenho várias formações na área da saúde mental, tenho um trabalho forte com constelação familiar, eu tenho um trabalho muito forte com mindfulness, eu fiz psicologia analítica, né? A gente segue estudando os campos da psicologia e isso vai dando uma habilidade de a gente perceber quando a pessoa não está no prumo certo, ela não está realmente orientada para o tratamento. Então às vezes a gente vê claramente as resistências da pessoa na consulta, né? Às vezes a forma como ela está buscando o tratamento, né? Aquela demanda urgente, está com pressa, quer resultado rápido. Aí quando você começa a falar de estilo de vida, a pessoa
você já percebe a postura corporal, a pessoa vai se fechando, vai se cruzando na consulta, né? Mas a gente vai questionando e vai mostrando para a pessoa que às vezes ela não está disponível a isso, não vai dar certo, o tratamento vai ficar incompleto, né? Então essa postura mental das pessoas faz muito... Boa noite, Lia, tudo bom, querida? Que bom que você está aí. A Olga está aqui, né? Tem várias pessoas, vários pacientes aqui na live. Então essa postura mental para o tratamento é o que faz muita diferença. Daí eu vou te dizer assim, né? A postura da ajuda, quando você vai buscar ajuda de alguém, a sua postura para você ter resultado, para você investir tua grana e ter resultado que você quer, é uma postura de se desarmar. E isso não é fácil, porque conscientemente a gente pode falar, ah não, tudo bem, eu vou com a expectativa de que tudo que o doutor vai falar, vai sugerir, vai me ajudar e eu estou disposto a isso. Porém, o que acontece? Inconscientemente você tem travas, você tem bloqueios. Ó, até o Túnel entrou aqui, eu estou falando de bloqueio de psicologia, entrou o cara da psicologia aqui. Seja bem-vindo, cara. Mas assim, então a pessoa pode fazer um discurso, eu quero ter saúde, eu quero ter mais vitalidade, mais energia, eu quero ter tudo isso, doutor. Mas daí a gente vai entrando mais a fundo e a gente vai vendo que na verdade a pessoa tem muitas resistências, tem muita dificuldade, né? E aí esse é o ponto que eu acho que a medicina não chega hoje. Ó, o outro psicólogo, meu Deus do céu, tô falando de psicologia aqui, agora chegaram os meus principais amigos psicólogos aqui, chegou o Volney, meu sócio, agora tá o Antônio. Tá complicado aqui, tá me complicando a situação para falar de psicologia aqui nessa live. Mas a gente tá falando justamente da importância dessa postura mental para o tratamento, né? Porque as pessoas chegam lá, mas quando você começa a pegar nos calos, né? Olha, o que você está fazendo é insuficiente. Eu até brinco às vezes, por exemplo, atividade física. Eu tenho um monte de paciente meu, não, eu estou fazendo atividade física, doutor, tá tudo bem, né? Aí eu vou falar, mas que tipo de atividade você faz? Daí ela fala assim, não, eu faço 2 vezes por semana hidroginástica. Não dá, né, gente? Uma pessoa, uma mulher com modulação hormonal, forte, que está bem melhor no tratamento, está fazendo hidroginástica. Não dá, né? Hidroginástica é coisa de velhinho, né? Velhinho, velhinho mesmo, né? Que não consegue mais fazer nada, não consegue fazer na gravidade. Você tem que pegar mais pesado, eu falei. Você tem que exigir mais do teu corpo, senão ele não vai te levar para onde você quer. Então, assim, quando você começa a esmiuçar isso, aí você já vê a resistência do paciente. Ah, não, mas quando eu faço muito esforço me inflama. Quando eu faço muito esforço dói a articulação, eu já fiz várias vezes. Esse eu já fiz várias vezes é o maior sabotador da sua superação no tratamento. É isso que eu pego muito pesado com os pacientes. E aí o paciente fala assim, tem uma paciente, né, que eu já tratei uma vez, que assim, tudo ela tinha alergia, tudo ela tinha alergia. Só que ela criou isso, né? O processo da alergia não é só sobre os medicamentos. O processo da alergia é um processo interno dela. Ela tem dificuldade de conexão com as pessoas. Tudo tem alergia. E esse processo de se afastar das coisas, de se afastar do tratamento também. Porque a pessoa vai lá, paga caro, né? Não paga barato, investe um monte no tratamento. Em consulta, soro, faz ozônio, faz manipulação, vai para o personal trainer, vai para nutricionista, faz tudo isso. Isso tudo custa. É um grande investimento que a pessoa está fazendo. Mas aí ela tem essa crença de que ela tem alergia a tudo. Mas na verdade esse processo de alergia não é só sobre os medicamentos. É uma dificuldade de conexão. É uma dificuldade de confiar, né? Talvez na história dela. A gente vai ver, tem muita coisa que aconteceu, né? Então, essas coisas que a gente carrega de crenças sobre, isso não me faz bem, esse medicamento não me faz bem, essa comida não me faz bem. A gente tem que questionar um pouco, parar um pouco de julgar isso e às vezes buscar uma ajuda profissional para a gente realmente ver se é isso mesmo. A gente tem muita coisa que a gente carrega, né? Sobre tratamento, sobre doenças, sobre percepções, né? Então é muito central, pessoal, você estar disposto ao novo. É o que eu escrevi nesse post hoje. Depois leiam lá que o post foi feito com carinho. Tudo que está escrito nesse post eu considero muito importante para o tratamento. Principalmente os pacientes que estão aqui, que são meus, que estão nessa live. Leiam lá, porque cada linha daquilo ali é sintético, é pouco de texto. Mas se você conseguir realizar
tudo que está ali, eu não tenho dúvida que o teu tratamento deslancha, né? E muitos pacientes já deslanchou. Muitos aqui eu estou chovendo no molhado porque eles já fizeram isso. Os que estão comigo há mais de um ano e meio, que ficaram, que não foram aquele fogo de palha, de achar que vai fazer 2 consultas e vai resolver tudo, os que realmente compraram a ideia do modelo de saúde que a gente está propondo, todos tiveram resultado. Não tem nenhum paciente que está há mais de um ano e meio comigo, que não teve muito resultado. Por quê? Porque não é o Dr. Luiz que fez. Não é isso. Tudo bem, tem o meu conhecimento. Eu investi muito em conhecimento. Eu tenho 4 especialidades, tenho várias áreas de formação. Mas assim, o que deu o resultado mesmo foram eles se proporem a fazer o que a gente estava sugerindo. E a partir dessa sinergia do meu conhecimento com o que eles também estavam se propondo, e muito mais o que eles fizeram, e conseguiram ter a disciplina de manter o tratamento, se expor, falar das suas dores, né? Para mim, é isso que deu o motor, o combustível para a pessoa fazer mudanças muito maiores, tá? Então, justamente, eu coloquei no post, será que a sua dor você trata com um remedinho? Ou tenta falar que ela não existe? Ou você faz dela um motor de mudança, um motor de transformação? Ó, a Bárbara falou, corresponsabilidade. Exatamente isso. E eu vou dizer, isso que a Bárbara está falando é tão central, porque se você vai no médico, ou qualquer profissional da saúde, é um tema que eu gosto muito de discutir, que são as ordens da ajuda. Se você vai numa pessoa que vai supostamente te ajudar, você tá se colocando para ser ajudado, e essa pessoa, ela de alguma forma se arroga de que é ela que vai fazer para você, ela é o Dr. X, ela é a super nutricionista, ela é a melhor coach, e ela se reveste desse papel, dessa arrogância, e ela acha que ela vai fazer, e você, por outro lado, acha que é a pessoa que curou você, isso não vai se sustentar. Isso vai cair numa grande decepção. Mais cedo ou mais tarde vai haver uma decepção muito grande dessas partes. Por quê? Porque não é real. Aquilo é construído na cabeça. Não tem sustentabilidade. O que tem sustentabilidade é você tomar as rédeas da sua vida. Não é você ficar delegando para um terceiro, né? Então todo terapeuta, todo médico, todo nutricionista, quando ele se arroga dessa posição, e eu sou muito foda, a pessoa ficou muito bem comigo, eu realmente sou muito espertão e tal, isso vai atrapalhar no tratamento. E o paciente, quando entra nesse lugar de, puxa, me ajuda aí, faça para mim, segura a minha bomba aí, né? Faz por mim, doutor. No meu caso, eu nunca seguro a bomba. Eu só, olha aqui, tem uma bomba, essa bomba você criou, tá aqui de volta. Eu tenho a solução. Se você fizer isso, se fizer aquilo, a bomba vai ser desarmada. Mas você tem que querer. Você está querendo? Ah, mas não sei o quê. Daí se tem muito mais na história, porque a pessoa ainda não chegou no ponto da mudança. Então a gente precisa, às vezes as pessoas só chegam no ponto da mudança quando elas estão muito doentes. Tem gente que só acorda quando tem um câncer. Tem gente que só acorda quando alguém do lado morreu. Tem muita gente que funciona assim. Parece que é terapia de choque mesmo. A pessoa está dormindo. Tem muita gente que está dormindo. E aí, na saúde, né? Estou falando de saúde. Em outras coisas também, mas a pessoa está dormindo. E ela só acorda diante de um acontecimento de muito impacto. Aí ela, oh meu Deus, alguma coisa está errada. Preciso buscar ajuda. Aí, se ela é uma pessoa que não se corresponsabiliza, como a Bárbara falou aqui, o que ela faz? Ela vai no ultra especialista dessa doença, no melhor, porque ela tem dinheiro, às vezes, vai lá no Sírio-Libanês, nada contra, tá? Vai pagar uma consulta cara, paga um tratamento mais caro. Aí ela fala assim, resolvi. Ela não se corresponsabilizou, ela foi tratar lá o pingo do i, porque é só aquilo que o cara sabe fazer, né? Essa é a crítica ao modelo de medicina convencional, só trata aquilo ali. Se perguntar de qualquer outra coisa, muitas vezes pacientes com câncer vão no oncologista e perguntam, doutor, e quanto à dieta, o que eu preciso fazer e tal? E o oncologista, que não sabe nada de nutrologia, não sabe nada de nutrição, fala assim, não, tá liberado, pode comer o que você quiser. O cardiologista, mesma coisa, o cara tá infartado, inflamadaço, mitocôndria no zero, aí aterosclerose bombando. Doutor, qual é o cuidado que eu tenho que ter da alimentação? O paciente pergunta.
Aí o cardiologista fala assim, não, não tem nada, não precisa. Pode comer à vontade, o que você quiser. Então assim, pessoal, é o grau da ignorância, né, que a gente tem. Então, quando a gente não sabe uma coisa, melhor a gente não arriscar botar opinião naquilo. Eu sou dessa postura. Tem muitos pacientes que às vezes me trazem questões específicas que eu não domino. A medicina é muito grande, a gente não tem como dominar tudo. Impossível. E eu tenho os meus colegas, eu tenho minha turma que às vezes me dá uma assessoria. Fala, esse paciente tem isso aqui. Qual é a orientação? Mando para você mesmo? Tem como eu resolver alguma coisa aqui e tal? Então não se arroga, né, desse processo. Então essa pessoa que vai lá e consulta só por causa do problema dela maior e pega o melhor tratamento, top, não sei o que, e achou que foi resolvido. Ela não se corresponsabilizou. Qual é a chance desse câncer voltar? Muito grande mesmo. Que a pessoa não tomou as atitudes. Tudo que gerou o câncer ela não mudou. Ela só tratou a doença. Ela tratou o pico do iceberg. Só o que está sendo visível. O que o corpo dela latiu. Que deu o sinal de alarme. Mas tudo aqui embaixo que está gerando esse processo foi deixado de lado. Entendeu por que a medicina só focada em doença ela é muito ruim e ela não vai te levar para um lado de performance, de gestão da sua saúde, de otimização, de você ser muito produtivo. Até falo sobre biohack, né, sobre produtividade. Então, como produzir de uma forma saudável, de você poder ter produção, você poder ler, estudar, aprender coisa nova, poder ter energia, massa muscular, poder fazer as coisas. Você tem que fazer isso a partir de uma otimização. Porque se você for tratar a doença, você vai ter que esperar muito, você vai ficar doente e você vai tratar só o ponto e você não vai se corresponsabilizar. Então essa é uma grande questão. A Karine colocou aqui, boa noite, doutor, alguma dica para quem tem trauma com injeção? Minha mãe se interessou pelo seu trabalho, mas o intravenoso é um desafio para ela. Então, esse processo de... É muito legal isso que a Karine trouxe aqui, né? Esse processo de medos é algo que eu trabalho no tratamento. Eu sempre tenho uma perguntinha lá na consulta, muito por volta da homeopatia. A homeopatia explora muito os medos do paciente, porque a área do medo, entenda uma coisa, o que você tem medo na tua vida é a tua área de fragilidade. Então, para eu compreender esse paciente, quando eu pergunto, quais são seus medos? E a pessoa começa a falar, eu tenho medo de agulha. Ela começa a falar, eu tenho medo de perder pessoas amadas. Aí eu tenho medo de fantasma à noite, né? Aí pode ser qualquer coisa. Mas quando a pessoa reporta o seu medo, ela está falando sobre uma área muito sensível dela. E é essa área que a gente tem que homeopatizar. Estou falando da parte do tratamento homeopático, né? Tem uma sensibilidade aí. E esse medo, às vezes, é uma coisa da história pessoal, né? Muito comum. Às vezes uma criança recebeu 20 mil vacinas na infância, aquilo traumatizou. A pessoa às vezes é muito sensível à dor. Então, por volta desse ser sensível à dor, tem todo um processo de fragilidade interna, ela tem dor crônica, e aí qualquer coisa de agulha, eu faço acupuntura também. Faço várias coisas, né? Homeopatia, acupuntura, outras coisas. Mas a acupuntura, quando eu pego um paciente muito sensível, existem técnicas, formas de você fazer o agulhamento que não provoque tanta sensibilidade, né? Também tem como fazer por eletroestimulação, tem como fazer por laser, mas num caso desse, é uma paciente que eu trabalharia, o meu tem vários pacientes na clínica que fizeram tratamentos intravenosos, né, ou intramuscular, que a gente devagar, como a pessoa foi percebendo muita melhora, ela fazia um esforço para fazer a sessão, mas daí o resultado da sessão era tão bom, ela se sentia tão melhor com a sessão, que aquela esperança, aquela possibilidade de se ver melhor, de se ver mais com menos dor, mais funcional, com mais alegria na vida dela, fez ela superar o medo, né? Então já teve casos assim, e isso é totalmente possível, tá? É totalmente possível, só que para isso a pessoa tem que sair do viciado, do velho, da ideia, é muito doloroso, é muito ruim, eu não quero, não vai dar certo. Quando o paciente chega, você mesmo, em qualquer área da sua vida, tá, pessoal? O que eu estou falando aqui não se aplica só para a saúde, também para a saúde. Mas assim, ó, gestão emocional, que é um negócio que as pessoas estão perdendo total, tá? Quando você fala assim, eu já sei, ferrou. Então, quando você carrega o velho embolorado dentro de você, na tua mente, eu já sei, eu já fiz, isso aí já tentei e não deu certo, acabou, meu. Tu
tu tá morto, entendeu? Então assim, você tem que se desafiar e ir para o novo, que é uma coisa que eu aprendi também muito com os trabalhos de constelação familiar. Quando você consegue olhar a sua história passada, o seu pai, a sua mãe, a sua ancestralidade, porque você não veio do nada, não acha que você surgiu aqui do nada. Tu é sim, recebe muitas influências de todas as histórias de dramas, de coisas que aconteceram, de virtudes também, de coisas muito boas. Tudo isso vem impresso sobre códigos, sobre o que a gente fala que o Rupert Sheldrake, que é um biólogo que estuda os campos morfogenéticos, ele fala, isso vem por ressonância mórfica. Então isso é uma herança que vai vindo por ressonância mórfica transgeracional, ou seja, coisas que aconteceram muito atrás e que influenciam a forma de você sentir, pensar e agir. E aí você tem pouca liberdade. É o mito da liberdade dentro do pensamento hellingeriano. O quanto de liberdade eu tenho mesmo? Talvez muitas coisas que eu acho que eu sou livre, eu estou fazendo repetição. Eu nem percebo isso. Eu não consigo ter consciência disso. Olha que interessante, é muito provocativo isso, né? É o mito da liberdade. A gente acha que é livre. A gente não é muito livre, não. A gente é muito enredado em um monte de padrão encaixotado. Por isso que às vezes essas pessoas que são meio medrosas, elas estão muito acostumadas com esse modelo, quando a gente vai para a medicina integrativa, elas se assustam, elas recuam, elas não dão conta. Porque o que a medicina integrativa está propondo é um avanço. E ainda mais com todas as questões da saúde mental que eu trago, né, que não é todo médico integrativo que trabalha com isso também. Eu, especificamente, tenho essa formação e trabalho isso muito em mim. E aí eu quero trabalhar isso nos meus pacientes. Porque uma coisa é certa, pessoal. Esse modelo de medicina traz uma coisa maravilhosa. Que é o quê? Só é coerente e tem poder eu sugerir alguma coisa para o meu paciente se eu sou um exemplo. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser perfeito, nada disso. A gente comete um monte de falha, todos os dias. E quando a gente comete a falha, eu sempre falo para meus pacientes, autocompaixão, para de se ficar chicoteando, que fez errado, que detonou. Eu vejo muito isso hoje, pessoal. Tá louco, as pessoas estão sofrendo porque elas são muito perfeccionistas, elas querem performar muito, elas querem mostrar para os outros. Cara, faça por você. E não tem problema você tropeçar no meio do caminho, tá tudo certo. E aí você faz autocompaixão. Então o treinamento de mindfulness e compaixão é muito poderoso para você poder economizar sua energia e potencializar rumo aos objetivos que você quer atingir na sua vida. É muito poderoso nesse sentido. Então esse processo, até me perdi agora onde eu estava, mas eu estava falando justamente dessa questão de reconhecer os padrões, ótimo, do passado, estava falando de constelação. Então para você poder ir para o novo, que é o que a gente estava falando aqui, é uma coisa que eu aprendi muito nos trabalhos com o Bert Hellinger, com professores, consteladores e tal, você tem que olhar para o seu passado e estar em paz com o seu passado. Você só consegue olhar para o futuro se você está em paz com o seu passado, se você honra seu passado, se você honra seu pai e sua mãe completamente, de uma forma profunda, amorosa, que vai muito além de tudo de errado que aconteceu. Quando você consegue se reconectar com a fonte, com o que veio que através deles, mesmo com todo o sofrimento que está implicado e embutido junto, mas você consegue ver o algo maior que tem por trás disso, a magia, a espiritualidade que tem por trás disso, você entra naquilo que o Hellinger chama de o amor do espírito. O amor do espírito é um processo interno de vivência em que você flui com tudo. Onde você está, o que o Jung falava de sincronicidade, você está em sintonia com tudo que está acontecendo. É um estado de flow. No Mindfulness a gente fala muito do estado de flow. É o estado de você... Sabe quando você está trabalhando e daqui a pouco tudo flui? Você está em conexão com tudo. Então esse estado de você estar em paz com o seu passado. E você está consciente do que está fazendo aqui no presente. Muito atento aqui ao presente. Isso vai te dar uma força brutal para você olhar para o teu futuro. Para você construir aspirações. Para você poder direcionar sua energia.